Oi, gente! Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre Duna. Gente, para começar, eu já preciso ser bem sincero com vocês sobre o meu estado de espírito quando eu saí do cinema. Eu tava sem saber se eu tinha amado o filme ou se eu não tinha gostado. Foi uma situação muito estranha, porque assim, tudo que eu já sabia sobre o filme e toda uma experiência lendo o livro, pra mim parecia óbvio que quando eu finalmente assistisse Duna ia ser assim um dos meus filmes favoritos. E quando eu saí da sala do cinema, eu tava com a sensação assim de decepção, que eu não imaginava de jeito nenhum que eu ia sentir. E eu vou explicar pra vocês o porquê eu senti essa decepção, né? Eu vou explicar um pouco pra vocês o que eu achei do lado negativo sobre o filme. Eu vou começar logo reclamando, porque, né, eu prefiro deixar a parte boa pro final, porque aí vocês não vão sair desse vídeo com gosto amargo, assim, com reclamação. Vocês vão sair daqui tendo uma visão mais positiva sobre o filme. Então, né, começando a falar sobre a parte ruim, o que me incomodou muito foi o final. O jeito que o filme acabou. Foi muito anticlimático, foi muito brusco, foi muito abrupto. Eu fiquei assim, meu Deus, eu não acredito que o filme vai acabar assim, mas ao mesmo tempo eu acreditava que ia acabar assim, né? Porque eu tinha noção de que ia ser duas partes. E sobre essa questão de duas partes, o que acontece? Duna é um livro grande, né? Ele tem quase 700 páginas e ele é muito complexo. Tem vários termos diferentes, né? A gente tem toda aquela política daquela galáxia, né? O Império e como as coisas funcionam, e o Melange e tudo mais, e os Bene Gesserit. Tem várias coisas pra gente entender, vários conceitos que são explorados, né? E isso faz com que a história seja muito complexa, né? Muito difícil de se adaptar. E a ideia de fazer dois filmes para adaptar a história, ao invés de um filme só, na minha cabeça parecia inteligente, assim, uma coisa boa, porque de fato fazer, né, um filme de 2 horas com toda essa história não ia dar, não ia dar certo, né? E a prova disso é o filme de 1984, que ficou super corrido, super mal desenvolvido, um bando de coisa jogada, porque não tinha como desenvolver direito a história em apenas 2 horas. Então, né, tendo consciência disso, eu já imaginava que o jeito legal de fazer o filme realmente seria dividir e tudo mais, né, para ter mais tempo para desenvolver essa história. No entanto, eu não imaginava que eu ia sair do cinema com a sensação tão negativa assim de que o filme é incompleto. O filme acaba do nada. E, né, para vocês entenderem um pouco o que eu quero dizer com isso, eu vou usar de exemplo alguns outros filmes, né, outras adaptações que também tiveram parte 1 e parte 2 e que, na minha opinião, souberam dividir melhor a história e finalizar a parte 1 e a parte 2 de uma forma que soasse mais individual. Então, por exemplo, It, a Coisa, aquela história lá, né, do terror, do palhaço, do livro do Stephen King. Esse livro tem mais de 1000 páginas, é muito longo, e aí eles fizeram 2 filmes. Lá em 2017 lançou, né, o primeiro filme, e em 2019, se eu não me engano, lançou o segundo, né, It Parte 2, capítulo 2, na verdade. E ok, quando foi em 2017 e saiu o primeiro filme de It, todo mundo amou, inclusive eu amei, eu já tinha lido o livro, mas eu saí daquele filme satisfeito, mesmo sabendo que existiria uma segunda parte. Porque aquele filme, ele se bastou no sentido de que ele tinha uma certa unidade, uma certa identidade única. Ele é esse filme, It 2017, e o outro, It capítulo 2 de 2019. Cada um tem a sua identidade específica, cada filme funcionava de um jeito diferente. E por mais que fosse deixado, né, brechas para uma continuação, a gente conseguia curtir aquele filme sozinho. Outro exemplo, Harry Potter. Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1, tem a sua história, assim, coesa, do início ao fim, e a gente tem realmente, assim, um capítulo daquela história. A gente sente que aquela trama teve um início, meio e fim. Por mais que seja apenas um pedaço de um livro muito maior, ele consegue dar aquela sensação de conclusão assim no final, porque a gente tem toda aquela questão, né, da mansão Malfoy, a gente tem a morte do Dobby, tem toda aquela emoção, toda aquela realmente sensação de clímax, e ele termina. Então o filme ele tem uma finalização digna, por mais que, obviamente, a gente vá ter uma continuação. Mesma coisa acontece, sei lá, Saga Crepúsculo, Amanhecer parte 1, é focado em quê? O casamento da Bella, aí a lua de mel de Bella, aí Bella fica grávida, aí o bebê é vampiro, aí fica aquela coisa, ela não sabe se ela vai conseguir ter o bebê ou não, aí fica aquela tentativa de ter o bebê, no final ela consegue ter o bebê, ela acaba morrendo, né, no parto, o Edward transforma ela, e aí o final do filme a gente tem ela acordando com aqueles olhos de vampiro, que dá o gancho pro filme seguinte, mas ao mesmo tempo, Amanhecer parte 1, ele já tem a história dele, já tem início, meio e fim, já tem o próprio clímax, que é toda a questão do casamento, da gravidez e do nascimento da Renesmee. Mesma coisa também em Jogos Vorazes. A Esperança parte 1 e Esperança parte 2. Esperança parte 1, a gente tem toda aquela coisa, né, com o Pira, que ele foi
sequestrado pela capital, ele tá lá na capital, e aí fica, a Katniss fica vendo aquelas entrevistas com ele, e aí vê que ele tá cada vez mais debilitado, que ele tá mais magro, tá mais machucado, ela fica preocupada, e aí no final do filme, os rebeldes, né, lá do Distrito 13 salvam o Pira, pegam ele de volta, né, e quando a Katniss vai encontrar ele, ele começa a enforcar a Katniss, e o filme acaba também num gancho, que deixa a gente com vontade de ver o filme seguinte. Mas, ao mesmo tempo, A Esperança Parte 1 é uma experiência única e própria. Mas com Duna, gente, não é isso que acontece. Sabe, muito pelo contrário. Inclusive, né, no filme, a gente tem um momento, assim, digamos, de ação, de coisa acontecendo, de caos, que inclusive a maioria das cenas, né, de ação que a gente vê no trailer são relacionadas a esse momento. E quem já leu o livro, ou quem já viu, né, as outras adaptações de 1984 ou a série dos anos 2000, sabe, né, que aquela virada da trama é super importante. E nesse filme aqui, ela acontece basicamente, assim, acho que no meio do filme. Ou, para ser mais justo assim, digamos, acontece no segundo ato do filme. E esse é o momento que a gente tem do ápice de tudo que está acontecendo. É o momento mais energético do filme. Mas depois que isso passa, o terceiro ato inteiro é super morno. É super, assim, digamos, meio parado, meio tranquilo. Porque é aquele momento que os personagens estão absorvendo tudo que aconteceu, né? Eles estão refletindo sobre o que acabou de acontecer. Eles estão sentindo aquelas mudanças, né, neles após terem aquelas experiências. Mas isso é uma coisa, assim, de desenvolvimento. E você não termina um filme, assim, um terceiro ato, desenvolvendo ideias que você não vai finalizar. Sabe, essa coisa de desenvolver ideias é uma coisa que você faz mais no início do filme, para quando a gente chega no terceiro ato, a gente ter a conclusão de tudo aquilo que você está abordando. Mas nesse filme não, nesse filme nada conclui. A gente tá naquele desenvolvimento, aquela reflexão, o personagem pensando e de repente o filme acaba. Super morno, super anticlimático. E a experiência acaba ficando, assim, muito decepcionante, porque você vai querendo assistir aquele filme, todo mundo fica falando, meu Deus, o maior filme, a coisa mais épica do mundo e tudo mais. E aí você que já tá acostumado com a história, feito eu que li o livro, eu já fico com a expectativa lá em cima. E quem também não conhece, acho que a expectativa é maior ainda, porque nem sabe, né, do que a história pode trazer, então tá, assim, com a mente totalmente em branco, assim, vazia, esperando, quero ver esse épico incrível. E esse épico não acontece nesse primeiro filme. Mas, apesar de eu estar falando isso, não entendam mal. Esse filme não é ruim. Não é mesmo. É que quando eu assisti, eu senti a sensação de que ao invés de ter ido para o cinema assistir um filme de 2 horas e meia, eu preferia ter pagado, né, o meu ingresso, ido para o cinema e assistido o filme Duna. 4 horas, 4 horas e meia, 5 horas de duração e já tivesse a história inteira do livro num filme só, sem dividir. Eu acharia muito melhor, gente. Eu acho que Duna nasceu para ser esse formato. Porque o momento em que dividiu a parte 1 e a parte 2 não ficou bom, sabe? Você fica aquela sensação estranha quando o filme acaba. É muito frustrante, né? E eu acho que se a gente tivesse feito um filme enorme, assim, gigantesco, que já tivesse a história toda, eu acho que eu ia sair do cinema pensando, meu Deus, esse é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Mas não foi isso que aconteceu. E é uma pena, sabe? Isso mostra que hoje em dia os estúdios, né, de Hollywood, eles são muito covardes, assim. É muito aquela preguiça, aquele medo de fazer filmes grandiosos, né? Tudo, ai, gente, 2 horas, 2 horas e meia. E o público também, super preguiçoso. Vê um filme, ai, 3 horas de filme, não aguento. Ai, meu Deus, que horas eu vou no banheiro? Não tenho paciência, minha gente. Eu adoro filme longo. E eu acho que Duna era pra ser um épico, assim, estilo... Sabe aqueles clássicos como E o Vento Levou, que tem 4 horas e meia? Ou então Cleópatra, que tem 4 horas. Ou, né, até pra nem comparar com filmes clássicos e antigos, comparar com uma coisa moderna. Liga da Justiça, do Zack Snyder. Um filme épico, incrível, de 4 horas, que você tem uma história, né, assim, única, incrível, épica, perfeita, maravilhosa. E Duna era pra ter sido assim. Duna era pra ter sido um filme longo e enorme, com as duas partes juntas. Eu particularmente acho que, se tudo der certo e o segundo filme de Duna vier a acontecer, eu provavelmente vou assistir, né, a parte 1 e a parte 2 juntas, e eu acho que vai ser uma experiência maravilhosa. Eu acho que eu vou amar. Mas, enquanto a parte 2 não acontece, porque ela não foi nem filmada ainda, basicamente não foi nem confirmada, porque a Warner só fala, a gente vai fazer, mas eles também dizem que vão fazer sequência de tudo, e na prática a gente sabe que é um estúdio assim, podre, cheio de barraco, cheio de treta nos bastidores, cheio de gente ridícula, é gente racista, diretor pedófilo, enfim. Essa empresa é uma bagunça. Eu não tenho confiança de que Duna parte 2 vai acontecer. Eu só vou ter certeza que vai acontecer quando eles já estiverem gravando, e o filme não tá filmado ainda. Então eu só torço assim, que pelo amor de Deus, tudo dê certo, e eles consigam gravar essa segunda parte, porque como um filme sozinho, se Duna parte 2 não existir, esse filme pra mim não vai funcionar e vai ser totalmente esquecido.
E agora, né, finalmente, agora que eu já coloquei minha frustração pra fora, vamos falar sobre a parte boa do filme. Porque esse filme, ele tem muita coisa boa. Esse filme é incrível. Não é à toa que eu fiz aquela comparação, né, com clássicos como E o Vento Levou e Cleópatra. E também não é por motivo nenhum que eu comparei com Liga da Justiça de Zack Snyder, que quem me conhece sabe que eu amo Zack Snyder, defendo Zack Snyder mesmo, inclusive Restore the Snyderverse. Mas enfim, amo o filme dele. Então, pra eu comparar Duna com esses filmes, quer dizer que eu achei Duna muito incrível. Duna é maravilhoso, assim. Eu achei que o diretor, o Denis Villeneuve, gente, eu não sei falar sobre o nome dele. O Denis lá, ele tem uma visão incrível, né? Isso a gente vê nos outros filmes dele, mas eu senti principalmente em Duna, como ele tem um olhar delicado e único. E como ele faz coisas simples parecerem tão belas e tão épicas, sabe? Eu lembro que quando eu tava no cinema, teve um momento que, sem dar spoiler nenhum, assim, era um take que era uma pessoa pisando na areia do deserto. Era um pé no deserto. E ele fazia isso parecer tão bonito e tão épico, sendo que era uma coisa tão banal, e ele conseguia fazer aquilo, trazer tanta emoção, tanto significado, tanta energia, que a gente vê, né, realmente, esse cara, ele tem uma visão incrível, e a forma como ele trouxe essa história, né, pra vida, para o visual, foi maravilhoso. E além do visual ser incrível, a gente também tem a questão da trilha sonora do Hans Zimmer, que tá incrível. A trilha sonora de Duna é aquela trilha assim que fica muito marcante. Você, toda vez que você vai ouvir, você vai saber de qual filme se trata. Sabe, que eu acho que é isso que a gente vê na trilha sonora boa. Quando ela consegue dialogar com as imagens e fazer a gente sentir sensações. E quando a gente escuta ela fora do filme, a gente lembra da cena do filme. Pra mim, isso é uma trilha sonora boa, sabe? E é isso que eu senti com a trilha sonora de Duna. Ela é muito marcante, ela é muito única, muito diferente, muito energética. Ela traz aquela energia, assim, mística e fantástica. Quando você assiste Duna, você sente que você tá entrando num mundo épico e diferente, sabe? É um nível, assim, igual quando a gente vai ver os filmes de Senhor dos Anéis e a gente acredita na Terra-média, sabe? A gente acha que aquilo é real. E quando a gente vê os filmes de Harry Potter, por exemplo, e a gente sente que Hogwarts é real, que aquela cultura, né, dos bruxos, aquelas coisas que eles fazem, a cerveja amanteigada, as roupas, as vestes, tudo a gente sente que é real, porque é tudo muito rico, sabe? E para isso acontecer, a gente tem que ter uma mistura de tanto a história ser rica, né, a base, o roteiro e tudo mais, quanto também o lado visual, o design de produção, a direção, a trilha sonora. E todo mundo aqui faz um trabalho incrível para trazer uma história assim que realmente você se sente imerso no outro mundo, você esquece que você tá no nosso mundo, sabe? Você tem essa viagem assim transcendental. E eu acho que na fantasia e na ficção científica, a graça de bons filmes, de boas histórias é exatamente essa, sabe? A gente vai para outro mundo, mas ao mesmo tempo que a gente se sente em outro mundo, essas histórias, né, elas trazem ideias que são relevantes para o mundo que a gente tá. Porque quando a gente desliga o filme e a gente volta para o nosso mundo, a gente, sabe, a gente refletiu tantas coisas interessantes naquele filme, ou naquele livro, naquela história, que quando a gente volta para o nosso mundo, a gente começa a ver o nosso mundo de outras formas. E aí entra o fato, né, de Duna, por exemplo, fala muito sobre questões políticas, né, religiosas, ecológicas. E é muito incrível, sabe? É uma experiência muito rica. Para mim, o único problema é, como eu disse, o fato dessa experiência estar incompleta. Eu acho que esse filme, do jeito que ele foi dividido em parte 1 e parte 2, não combinou. Não deu certo. E o meu medo é que as pessoas vejam esse filme, sintam essa frustração porque termina meio sem fim e acabe, né, tipo, não recomendando para as outras pessoas verem. Porque assim, eu acho que a gente tem que ver, gente, a gente tem que apoiar esse filme Duna. E eu, como uma pessoa que já leu o livro, que já conhece a história e eu sei qual é o caminho que a jornada de Paul vai levar a gente, eu digo pra vocês, não deixem de assistir esse filme. Vai valer a pena. Vamos tentar fazer essa parte 2 acontecer. Por mais que o final desse filme seja muito frustrante e decepcionante, não desistam de ver Duna. Não desistam assim, de tentar ir pro cinema ou de assistir legalmente quando chegar aqui na HBO Max do Brasil. Tentem apoiar a Duna, porque eu tenho certeza que se fizer sucesso e eles gravarem a parte 2 e a gente tiver os dois filmes, parte 1 e parte 2 juntos, vai ser uma experiência tão épica e tão incrível a gente assistir esses dois filmes, que vai valer muito a pena. Então, sério, assim, não percam de apoiar a Duna. Vão assistir e já fiquem sabendo, né? Já não criem expectativas pro final. Eu acho que se você for assistir, já tendo consciência de que o final vai lhe frustrar um pouquinho, você vai sentir um baque menor. Porque eu não esperava que eu fosse ficar tão decepcionado com o final. Eu acho que por isso me chocou tanto. Mas se você for pro cinema, já sabendo, ó, a história foi dividida de um jeito que não é tão legal, mas se a gente assistir e tiver a continuação, vai valer a pena. Então acredite nisso, sabe? Vá com esse pensamento pro cinema ou assistir na HBO Max, enfim. E não deixe de assistir. Assista.
Eu não costumo dar nota para filmes, mas só para concluir, né, a minha ideia, tudo isso que eu falei, eu vou dar nota para vocês, só para vocês entenderem. Basicamente, Duna, parte 1, esse filme sozinho, é um filme nota 8. Mas quando a parte 2 lançar e você puder assistir a parte 1 e a parte 2 junta, eu tenho certeza que vai ser uma experiência nota 10. Então é isso, gente. Não deixem de assistir Duna e também não deixem de se inscrever aqui no canal para mais vídeos. Eu posto toda semana, né? Falo de filmes, séries e tudo mais. Eu tenho certeza que sempre vai ter algum conteúdo que vocês vão gostar. E é isso, até mais!